Queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Pois é, eu fiquei de gravar a aula de língua portuguesa, né? Então vamos lá? Esta aula de hoje nós vamos falar de gêneros textuais, né? E esse é o gênero de receita. Sabe o que é uma receita? Isso, sabe mesmo. Por quê? Porque quando você quer fazer um brigadeiro, igual está aqui, você precisa de uma receita. Ah, minha mãe não precisa de receita, porque ela já sabe fazer, né? Já sabe quais são os ingredientes, como que faz, o modo de preparo, sem ter que olhar na receita. Mas você, por exemplo, você vai fazer um bolo. Você sabe fazer bolo? Não sabe. Como que você faz um bolo, já que você não sabe fazer o bolo? Olhando a receita. Isso mesmo, olhando a receita. Como assim? Ó, você olha lá na receita. Precisa de quê para fazer o bolo? Precisa de farinha de trigo. Mas quanto de farinha de trigo? Então você vai colocar lá uma chávena, uma xícara, um copo, uma medida. Quando põe uma medida, você usa a medida que você quer de acordo com a sua assadeira, com a sua forma de assar bolo. Então você vai usar, por exemplo, fala um copo. Qual o tamanho do copo? Às vezes escreve um copo americano, às vezes não, às vezes só um copo, e você escolhe o tamanho do copo, entende? Então, essa medida, ele fala assim, ó, por exemplo, eu vou dar uma receita aqui de um bolo que eu gosto de fazer, que é um bolo de fubá. Ó, um copo. Ah, mas que tamanho de copo? Eu uso o americano. Então, um copo americano de fubá, um copo, a mesma medida de farinha de trigo. 2 copos de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de fermento em pó, 4 ovos, um copo de óleo, o óleo e o ovo bate no liquidificador. A farinha de trigo, o fubá, os 2 copos de açúcar, a pitada de sal e o pó royal, põe numa vasilha à parte. Pega o óleo e o ovo que foi batido, coloca na mistura seca, mexe, pega a mesma medida de leite e esquenta, morna ele. Ah, professora, precisa ferver? Não, não precisa ferver, só mornar, tirar a friagem. Ah, mas ele está natural, ele não está frio. Ainda assim, você precisa esquentar, aquecê-lo, esquentá-lo. E quando ele estiver começando a querer ferver, você desliga, pega essa mistura de leite, essa medida de leite e põe na sua mistura. A forma você unta com margarina, manteiga de leite, unta, polvilha fubá. Eu gosto de polvilhar fubá com açúcar, que aí depois fica crocantezinho assim. Aí você coloca. Se você quer pôr coco também, você pode polvilhar coco aí na forma, junto com o fubá. Polvilho, mistura, despeja, né, a mistura que você fez e põe mais ou menos, em média, uns 40 minutos para assar. Fica fofinho, gostosinho, quentinho. Eu gosto. Então, isso é uma receita. O que eu falei para você? Eu falei quais eram os ingredientes, qual a medida do ingrediente e o que você fazia para misturar e ter essa massa consistente, uniforme, para virar o bolo. Porque aí é o bolo. Agora, assado, né? Porque você não vai comer uma massa de bolo cru. Então, você precisa que ela asse. Então, assa e tá um delicioso bolo. Se você for fazer, depois você me convida para tomar com café ou leite gelado, tá? Então, isso é uma receita. E aí, para você, ele também está apresentando uma receita. Vamos ver a receita do brigadeiro? Você gosta de brigadeiro? Eu até gosto, mas nunca faço. Então, vamos aqui, ó. Apresentação, receita, um gênero discursivo. Por que discursivo? Porque fala. Discursivo é aquilo que é dito, tá? Então, vamos aqui, ó. Conheça as características do gênero discursivo, receita, e aprenda
como esse texto é organizado. Observe o texto a seguir. Tem aqui brigadeiro, né? Tá aqui o brigadeirinho aí mostrando para você o tamanhozinho dele, né? Nem tá tão pequenininho, mas tá aí. Aí tá aqui para você. Ingrediente. Ó, 1 colher de sopa de manteiga. Depois, 1 lata de leite condensado. Tá aqui. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Ah, professor, o que é chocolate? É Nescau, é Toddy, né? É isso. Ah, mas eu gosto do chocolate em pó mesmo. Você compra chocolate em pó, que não é nem o Nescau, nem o Toddy. É mais puro, tá? Tem da Garoto, tem da Nestlé, você escolhe a marca, tá? Depois temos 1 xícara de chocolate granulado. Por que você quer o chocolate granulado? Para passar em volta do brigadeiro. Faz a mistura, né? Depois que ela estiver ali, que você enrolar, você pega ela e passa no granulado, tá? É o granulado também. Tem outros tipos de granulado. Não é só esse aqui. Tem outros. Você escolhe. Ó, manteiga para untar. Untar o quê? A mão. A hora que você vai enrolar. Senão gruda tudo na sua mão. Aí tem aqui, ó. Por isso faz brigadeiro de colher. É a mesma receita, só não embola. Não faz essas bolinhas aqui. Aí tira de colher e vai comendo, tá? Aqui, ó. O modo de preparo é como fazer. Esse modo de preparo é como fazer. Tá assim. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo. Mexe sempre até tudo se desprender do fundo da panela. A cerca de 10 minutos, tempo aproximado. Ó, número 2. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Você não vai pegar aquela coisa quente para enrolar, né? É queimar a mão. Depois, com as mãos untada. Untada com o quê? Com essa margarina que ele pôs aqui, essa manteiga, tá? Ó, com as mãos untada, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Aqui em cima, ó, ele não tá mostrando para você aqui na forminha de papel? Aqui. Olha aí para você ver. Aí a forminha vermelhinha. Essa aqui. Pois é assim que ele tá falando, essa forminha de papel. É igual você come nas festinhas de aniversário, né? E aí depois temos aqui, ó, continuando. Aí tá assim. Delícia, não é mesmo? Assim como você já deve ter estudado, existem diversos gêneros textuais, como fábulas, quadrinhos e etc. As fábulas, nós já falamos, os contos também falamos, né? E o quadrinho também falamos, né? Que é a história em quadrinho, que é o HQ. E tem as tirinhas. Agora estamos vendo receitas. Tá? Receitas. Esse tipo de texto também é um gênero e é chamado de receita. Como você pode notar, esse gênero textual é dividido em 2 partes. Quais são as 2 partes? Onde vem os ingredientes e depois o modo de fazer, que é o modo de preparo. Ah, professora, fazer é mais fácil, né? É, mas eles escrevem mais chique, né? Eles põem modo de preparo. E falam como fazer. Às vezes tem uma receita que põe como fazer, ainda põe uma interrogação, né? Então, é esse modo de fazer, que é esse modo de preparo aqui, ó. Como você pode notar, ó, já falei isso, né? Modo de preparo. Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas. Em cada uma delas, em quê? Em cada uma dos gêneros textuais.
E da receita também, tem duas partes, não tem? Tem a parte que é só os ingredientes e a quantidade, o que vai e quanto de cada ingrediente vai, quanto vai de farinha de trigo, quanto vai de pó royal, quanto vai de ovo, de sal, de margarina, de açúcar, tantantã. Aqui no caso, o brigadeiro, quanto vai de leite condensado, quanto vai de chocolate em pó, de manteiga, tudo isso, né? Então, ele quer saber de você quais são as duas partes de uma receita. E aí tá aqui, ó, ingredientes. Os ingredientes estão aqui, ó, nesta parte, ó, deixa eu ler aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Ixi, isso aqui. Nesta parte, tá assim para você, ó, da receita, devem ser descritos, ou seja, aparece para você, foi escrito, descrito, é quando eu escrevo explicando, descrito todos os produtos alimentícios que serão usados. Igual eu falei, os ingredientes e a quantidade, ó. Manteiga, chocolate, leite, ó. Depois ele fala, além disso, deve ser descrita e especificadas a forma que vai ser usado cada alimento. Chocolate em pó. Pode ser chocolate em barra, tem que ser chocolate em pó. O leite precisa ser condensado. Ah, professor, é diferente? É, né? Você não pode pegar uma caixinha de leite normal e chegar lá e colocar no seu brigadeiro e achar que vai ficar do mesmo jeito, que não vai. Só vai ficar um leite com Toddy, né? Para ficar um brigadeiro, o leite precisa ser condensado. E o chocolate granulado, para que ele serve? Porque você vai passar ele em volta. Ah, professor, eu quero chocolate mesmo, eu vou raspar ele, fazer aquele farelinho dele e passar. Pode? Pode, que é delicioso, não pode? É, mas a gente usa granulado, que é mais tradicional. Mas o brigadeiro é seu, você pode fazer o dia que você quiser, tá? Depois tá assim, ó. Devem também ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinar as medidas, se é colher, se é copo, se é xícara, se é chávena, tá? É aqui, ó, que é onde você faz a medida, tá? Eu tenho um copinho assim, ó, que ele é de 300 ml. E aí você mede o que você quiser, tá? 300 ml de leite, 300 ml de farinha. Eu não uso muito porque fica além do tamanho da minha forma, tá? Mas aqui, ó, continuando. Aí fala assim, colher de sopa, colher de chá, colher de sobremesa. Tem os tamanhos de colher, não é? Então, de chá, aquela pequenininha, de café, menorzinha ainda, né? De café, aquela bem pequenininha, que é só para você mexer. Depois de chá, depois de sobremesa. Apesar da gente, dependendo da sobremesa, você vai comer com colher de chá, mas ela não é feita para isso, né? Ela não é feita para isso, ela é feita para misturar, tá? A colher de sopa, a xícara, a lata, tá vendo que aqui são as medidas, onde você coloca o ingrediente. E, finalmente, é necessário que as quantidades sejam determinadas. Por quê? Para ter um equilíbrio. Eu não posso colocar 2 latas de leite condensado e a mesma quantidade de chocolate que seria para uma lata. Vai ficar muito mole. Então, se eu vou dobrar a quantidade de leite condensado, eu também preciso dobrar a quantidade de chocolate em pó, tá? Para ter o equilíbrio, porque senão a massa não fica, né? Desanda, né? Vai ficar bem mole, né? Então, não pode.
Precisa ter a mesma quantidade, porque já sabemos que com essa quantidade de chocolate em pó e essa quantidade de leite condensado, vai ficar pastoso no ponto que precisa. Vocês vão ver mais para frente, tem algumas receitas que falam assim, acrescente farinha até dar o ponto. Ou seja, precisa ficar desgrudando da mão. Então, você vai pondo farinha, vai pondo aos pouquinhos. A hora que desgrudou da mão, você para de pôr farinha. Põe leite, até dar o ponto. Você vai pondo leite. A massa precisa ficar mais mole, né? Então, você vai pondo leite até ela ficar do jeito que precisa. A hora que ela já tá mole, você para, porque senão, né, vai ficando muito mole, passa do ponto. Então, aqui tem ainda, ó. E, finalmente, é necessário que as quantidades sejam determinadas. Igual eu falei, 1 colher, 1 lata, 3 colheres, 1 xícara, ou 2 xícaras, igual no meu açúcar do bolo. São 2 xícaras de açúcar. E, no entanto, é 1 xícara só de óleo, é 1 xícara de farinha de trigo, 1 de fubá. Se eu quiser dobrar a farinha de trigo, dobrar o fubá, eu também tenho que dobrar o óleo, eu tenho que dobrar o açúcar, tenho que dobrar a quantidade de ovos. Eu posso fazer o tanto que eu quiser, mas eu preciso ir como se fosse outro bolo dentro daquele bolo e outro dentro para fazer, para dobrar, triplicar, quadriplicar a receita, fazer quantas vezes eu quiser, tá? Eu quero fazer muito bolo, então eu vou fazer 4 receitas. Ó, 4 receitas. Enquanto eu tinha que pôr 1 chávena ou 1 copo de fubá, agora eu vou pôr quantos? 4. E quantos de farinha de trigo? Também 4. Óleo? 4. Agora, o açúcar vai ser 8. Por que vai ser 8? Porque eu preciso de 2 em cada um. Né? Então, 2, ó. Eu tenho 4, então eu preciso... Para 4, eu tenho que, ó, 2, 4, 6, 8. Então, eu preciso de 8 copos de açúcar, tá? Então, é isso. Mas nós não vamos aprender a dobrar a receita agora, não, tá? Só para você ter uma ideia. E depois temos aqui, ó. Algumas receitas podem trazer a quantidade especificada por meio de unidade de medida, como litro, grama, quilograma, mililitro. Ah, professora, por que você está falando isso? Eu também queria saber, né? Fica tão difícil para você, né? Mas é assim, ao invés de ser 1 copo, 1 xícara, você pesa, tá? Tem gente que faz as receitas na balança, tem uma balancinha em casa e tudo pesa. Tem gente que faz controle de reeducação alimentar, tudo é pesado. Então, tantos gramas de arroz, tantos de feijão, tantos disso, tantos daquilo, e vai pesando, tá? Então, aqui, ó, modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo do início ao fim. Pode escrever só um pouco e deixar que a pessoa deduza, que ela adivinhe o que você queria falar. Não, precisa escrever tudo, tá? Bem como relatar detalhes do tipo mexer sempre. Tem receita que fala mexer sempre. Por quê? Porque se para de mexer, ou agarra no fundo da panela ou empelota. Então, mexer sempre. Mexer no mesmo sentido. Tem coisa que é assim, não pode mexer ao contrário que desanda. Tem que mexer no mesmo sentido. Aí eles falam no sentido horário, que é o sentido do relógio. No anti-horário, que é o contrário do relógio.
tá? Até isso fala na receita. Fogo baixo, fogo alto, tantos. Vai colocar? Coloque no forno a 280 graus. Coloque no forno a 180 graus, 160 graus. Eles falam a temperatura do forno que você coloca a receita também. Até desgrudar por 10 minutos, bata por 10 minutos. Lembra que eu falei que o bolo ia ficar no forno por mais ou menos 40, 45 minutos? Isso aí, o que você faz para saber se aqueles 40 minutos tá bom? Você pega um garfo, abre um pouquinho o forno e enfia no bolo. Se o garfo sair limpinho, é sinal de que tá bom, tá cozido, tá assadinho. Tem gente que põe um palito, eu acho o palito meio assim, porque você fica com a mão muito perto do bolo, né? Então, é melhor colocar um garfo, porque o garfo tem um cabo maior, você fica mais longe, né? Não fica a mão muito grudada perto do bolo. Então, cada um, né? Eu prefiro o garfo. Tem gente que prefere o palito. Então, fogo baixo, desgrudar por 10 minutos e etc. Ou seja, e outros detalhes mais, né? Observe o exemplo dessa parte do texto. Ó, qual parte? Dessa que fala do preparo. Aí ele fala assim, em uma panela, modo de preparo, outro modo de preparo. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela. Cerca de 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Por que untado? Para não grudar. Tudo que falar que é untado é para não grudar. Unta com o quê, professor? Nesse caso aqui, com margarina. Tem uns que você pode untar com óleo. Esse você ou unta com margarina ou unta com manteiga de leite. Tá? Ó. Untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas de quê? Da margarina. Faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Aí ele, para saber mais. Aí é o vídeo que eu vou colocar aí para vocês, tá? Agora vamos à atividade. Na atividade, deixa eu diminuir isso aqui que está muito grande para mim. Tá aqui assim. Marque as opções que mostram quais são as partes de uma receita. Ó, falamos um tempão, né? Sobre a receita. Quais são as partes da receita, então? Título vem na receita? Tá escrito em cima assim, bolo de chocolate? Ou, nesse caso aqui, brigadeiro? Tem isso escrito? Vamos ver? Então, volta aí na sua receita, ó. Vamos à receita. A receita. Vamos. Ingrediente. Ó, tá escrito aqui o quê? Aqui, ó. O que tá escrito aqui? Brigadeiro. Ó, ingredientes. Ó, brigadeiro é o título. Tá escrito brigadeiro? Então vamos ver agora aqui, ó. Aí ele te pergunta assim: marque as opções que mostram quais são as partes de uma receita. Título é parte de uma receita? Isso mesmo, é assim. Então, você vai marcar um X aqui? Vai. Você vai marcar um X aqui. Peraí.
Deixa eu fechar isso aqui, não é esse que eu quero, não. Eu quero... Ó, aqui, ó. Todo dia que eu faço. Não, eu quero escrever. Queria pôr um X aqui para vocês verem onde é, mas, ó. Ah, nem. Fechar. Aqui, ó. Vou deixar aqui. Esse título aqui, você vai marcar? Vai. Aqui você vai marcar, ó. Aqui. Por quê? Porque título faz parte. Porque título faz parte. Então, marca um X aqui. Ingrediente faz parte? Faz. Ingrediente também faz parte. Modo de preparo faz parte? Falou tanto, né? Modo de preparo também faz parte. Autor faz parte? Alguma hora eu falei, quem escreveu essa receita foi o fulano? Não, não falei, né? Então, autor não tem. Autor não precisa, mas título vai marcar X? Vai. Ingrediente vai marcar um X? Também vai. E modo de preparo também vai marcar um X? Vai. O X, gente, é marcado aqui, ó, no parênteses. A gente tem feito tanta atividadezinha de marcar X no parêntese que eu acredito que não vai ter dúvida mais, né? Mas tem gente que não está participando com a gente todo dia. Então, de repente, essas pessoas vão ter dúvida, né? Então, para essas pessoas, aqui, ó, é o lugar de marcar o X, tá? Aqui é o lugar de marcar o X, aqui é o lugar de marcar X. O modo de preparo aqui é o lugar de marcar o X. Depois fala assim, qual a finalidade das receitas culinárias de comida? Tudo que é culinária é de comida. Qual é o objetivo de mandar uma receita? É para que você faça aquela comida que você tanto quer, sem correr o risco de errar e desperdiçar os ingredientes. Às vezes a receita leva ingrediente caro, né? E aí você erra, e aí vai ficar aquela... Vai comer aquilo de qualquer jeito? Não, ele quer que você acerte, que fica bonito, que você fica feliz, né? Então, o objetivo, qual a finalidade da receita culinária? Ensinar a montar brinquedo? Ué, mas o que culinária tem a ver com brinquedo? Ensinar a escrever texto? Ou ensinar a preparar os alimentos? Hã? Ensinar a preparar os alimentos. Você pode até fazer uma receita que faz que o bolo é um carrinho. Você pode fazer isso, não tem problema. Mas o objetivo não é ensinar a fazer carrinho, é ensinar a fazer bolo. É ensinar a preparar os alimentos. O brigadeiro, o bolo, a torta, tá? E várias outras comidas que você acha interessante, que você não sabe fazer e quer aprender. Que a mamãe não sabe fazer e quer aprender. Então, recorre-se à receita, tá? E o certo é marcar essa aqui, ó, que tá marcada em azul, tá vendo aí? Que eu marquei para você aqui, a última aqui, ó. Ensinar a preparar alimentos. E você vem cá e marca aqui um X aqui, tá? Depois, no número 3, fala assim, ó. Que tal você escrever uma receita bem legal? Peça a ajuda de um adulto e registre uma pequena receita que vocês fazem na sua família, na sua casa. Qual é a receita que vocês gostam de fazer?
Bolo de fubá é uma boa, né? Mas vocês não fazem bolo de fubá? Brigadeiro vocês fazem? É, mas brigadeiro já tem, né? Pipoca caramelada, pipoca com leite ninho. Não sei o que, que você faz. Você vai falar com a mamãe e vocês vão escrever aqui a receita, ok? Então, para essa aula, ó, é só essa, tá? Acabou. A aula de português acabou. Então, não deixe de escrever aqui a receita. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma atividade de receita com meus alunos, deram uma receita de macarrão parafuso, meninos, era tão bom que eu fiquei um tempão fazendo ela. Né? Porque eu fui lendo as receitas e aí a do macarrão eu fiz um tempão. Era refrescante, assim, tinha tomatinho, cereja, era bem legal. E agora eu não lembro mais, eu lembrei disso porque eu copiei a receita, eu copiei não, eu fiquei com a receita que o aluno escreveu. Aí eu falei que tinha gostado muito, a mãe mandou para mim numa folha e eu fiquei com essa receita, até não saber mais o que eu fiz dela. Mas é isso, tá? Então escreva aqui uma receita bem legal. Se eu achar que a sua receita é, eu vou fazer e te contar, tá? Então tá, para hoje, por hoje é só, tá? Então, fique com Deus, fique em paz, saúde para vocês, tá? Beijinho e até a nossa próxima aula.